Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula, né? A nossa segunda aula hoje. Nós vamos dar continuidade aqui a esse tema, né? Dos trabalhos com as técnicas em terapia do esquema. E hoje eu vou falar sobre as técnicas de imagem, as técnicas de cadeira e também sobre o fortalecimento do adulto saudável, né? A gente vai ver todos esses temas hoje. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda aula. E eu vou começar falando para vocês sobre a importância das técnicas experienciais, tá? Em terapia do esquema, elas realmente fazem parte do processo psicoterápico. São técnicas importantíssimas e muito poderosas para que a gente possa, através dela, tanto reparentalizar quanto avaliar esquemas e necessidades básicas e modos e tudo isso. E através dessas técnicas, gente, nós podemos não só oferecer essa experiência emocional corretiva, mas nós podemos também oferecer para esse paciente a possibilidade não de apagar naturalmente aquelas situações tóxicas da infância, mas a gente dá a possibilidade, a gente oferece para o paciente a construção de uma outra memória. Quando a gente trabalha as memórias antigas, né, por exemplo, em técnica de imagem, e nós reconstruímos aquela situação de uma maneira em que aquela criança vulnerável ela tem as suas necessidades atendidas, né, o contrário do que aconteceu lá na infância do paciente, nós estamos construindo uma nova memória, uma nova circuitaria neuronal, né? Nós estamos oferecendo para o paciente, além da valência, né, da diminuição da valência dos esquemas, por exemplo, no caso da reparentalização limitada, nós estamos oferecendo para o paciente a possibilidade de um funcionamento também diferente, a possibilidade de desse adulto saudável administrar, né, esses esquemas e esses modos a partir da construção de um outro caminho neuronal. É claro que quando você tem um esquema ativado, né, você teve isso desenvolvido durante a sua vida, quando o esquema ativa e os modos esquemáticos são ativos, o caminho, né, o percurso neuronal é feito pelo mesmo caminho, né? Quando você cria uma outra memória, você cria um outro caminho, uma outra circuitaria neuronal. Os trabalhos de imagem são muito poderosos, né? Os trabalhos de cadeira também são muito poderosos. Então, nós lançamos mão dessas técnicas justamente para que a gente possa percorrer esse tratamento, esse caminho, essa jornada do tratamento, oportunizando mudanças a partir da experiência, né? É realmente, por isso se chamam técnicas experienciais, porque o paciente vai vivenciar aquela experiência. E é lógico que o aprendizado a partir da experiência, né, ele acontece de uma outra maneira, né? Essa experiência, ela vai ficar registrada, assim como todas as experiências que foram tóxicas, né? Então ele vai ter o registro de uma experiência positiva, de uma experiência na qual as necessidades dele foram atendidas ou na qual ele desenvolveu outras habilidades ou na qual ele trabalhou temas importantes específicos da vida dele para que ele pudesse também, a partir desse trabalho experiencial, promover uma mudança, né, que também é uma experiência emocional corretiva, uma mudança relacionada às emoções, uma mudança relacionada a um fechamento de uma situação que ficou em aberta, uma mudança relacionada a um processo de luto que não teve uma finalização, enfim, são muitas as possibilidades, a gente vai falar de tudo isso aqui hoje. Então, vamos lá, vamos começar. Gente,
o que a gente pode trabalhar a partir dessas técnicas experienciais, tá? Nós podemos avaliar esquemas, nós podemos avaliar as necessidades básicas, nós podemos fazer reparentalização limitada, podemos fortalecer o adulto saudável, podemos combater as vozes internalizadas, as vozes críticas, as vozes demandantes, as vozes culpabilizantes. Podemos fazer diálogos de modos, né? Podemos entrevistar os modos e a partir dessa entrevista o paciente ter a possibilidade de se conscientizar do momento em que esses modos começaram a surgir na vida dele, esse comportamento, esse estado emocional que envolve também um comportamento para que ele pudesse lidar com aquele estresse que ele viveu na infância e na adolescência. E o paciente toma consciência da função que o modo tinha e toma consciência do quanto na idade adulta o modo é disfuncional. Nós podemos também fazer um combate, né, a essas vozes críticas, culpabilizantes e demandantes, né? Essas vozes podem ser avaliadas a partir dos trabalhos experienciais e podem ser também trabalhadas, né? Quando a gente fala em combater as vozes limitantes, na verdade, nós estamos falando em limitar, né, essas vozes que são vozes internalizadas, e não só limitar, externalizar essas vozes que são internalizadas, porque nenhuma criança nasce autocrítica, nenhuma criança nasce autodemandante, nenhuma criança nasce com culpa, né? Isso é internalizado a partir da relação dessa criança com as suas figuras de apego. Então, essas vozes dessas figuras de apego são internalizadas pela criança, né? E a partir daí, a pessoa compreende que essa voz é dela. É como se essa voz fosse resultado de uma autorreflexão. Não, eu sou burra, eu não sou inteligente, eu sou difícil, ou eu tenho que fazer mais, eu não estou fazendo o suficiente, eu não sou suficientemente boa, ou a culpa é minha, né? São vozes internalizadas, nós precisamos externalizar. O que significa externalizar? Precisamos compreender de quem são essas vozes, de quem esse paciente ouvia essas vozes e precisamos nomear. Se, por exemplo, o paciente ouvia as críticas do seu pai e seu pai se chama, sei lá, Fernando, então essa voz é do Fernando, não é do paciente, né? Essas vozes não são processo de uma autorreflexão, de uma conclusão. Foram as vozes do Fernando que foram internalizadas e a partir daí o paciente começa a repetir essas vozes, né? Acreditando que elas são reais, que elas são verdadeiras. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do trabalho de imagem, né? Através do trabalho de imagem, gente, nós podemos identificar os esquemas, nós podemos identificar a origem dos esquemas, as situações, mas também com quem esses esquemas foram desenvolvidos, né? Nós podemos também identificar os modos, né? A intervenção, né, o trabalho de imagem, ele vai propiciar a valência da emoção dos esquemas, mas também vai propiciar ao paciente a possibilidade dele compreender a origem dos esquemas, né? Ele vai, num trabalho de imagem, quando um paciente traz uma imagem, gente, o cérebro não diferencia a imagem que é real, que eu estou percebendo aqui, da imagem que eu trago de uma memória, né? Quando eu estou dentro de um trabalho de imagem,
trazendo aquela situação, eu vou trazer todas as emoções, todas as sensações, tudo que estava relacionado com aquela situação, né? Isso é você reviver aquela situação, só que num trabalho de imagem, em terapia do esquema, isso é feito com a intenção de reescrever essa imagem para que ela tenha uma finalização diferente, contrária à experiência lá da infância, né? Em reescrever essa imagem, eu vou oferecer para esse paciente as necessidades que ele precisava que tivessem sido atendidas naquele momento, ou eu vou confrontar essas figuras de apego críticas ou demandantes, enfim, eu vou poder fazer todo esse trabalho reescrevendo essa imagem e dando a essa situação uma finalização contrária do que teve lá na infância, né? Uma coisa importante é que a gente pode trabalhar com a imagem tanto do problema, né, daquilo que o paciente vive na vida adulta, a partir de uma situação vivida aqui na vida adulta, nós podemos levar esse paciente lá para a origem do problema, ou seja, as situações primárias nas quais ele não teve essa necessidade básica atendida, né? E nós podemos fazer isso de maneira contrária também. Nós podemos pedir para o paciente trazer uma imagem da infância e, a partir dessa imagem, fazer uma ponte com uma situação que ele vive hoje, né, na idade adulta, né? Nós vamos ver isso aqui num trabalho de imagem que vai ser apresentado para vocês, ok? Quando a gente trabalha com imagem, a gente tem alguns passos que precisam ser feitos, né? É importante a gente, num trabalho de imagem, começar levando o paciente para um lugar seguro. O que é um lugar seguro? Um lugar seguro é onde o paciente se sente realmente seguro ou se sentiu seguro. Por exemplo, o meu lugar seguro é a casa da minha avó quando eu era criança, né? Este é o meu lugar seguro, que é onde eu realmente me sentia segura, certo? Então, você vai pedir para o paciente trazer a imagem de um lugar seguro, que pode ser atual, pode ser do passado, né? Gente, um lugar seguro precisa ser realmente um lugar, não pode ser uma pessoa com quem o paciente se sente seguro, né? Até porque o paciente pode se sentir seguro hoje com essa pessoa e amanhã não. Essa pessoa pode estar disponível hoje e amanhã não. Então precisa ser literalmente um lugar, né? Tem alguns pacientes que não encontram na sua história um lugar onde eles se sintam realmente seguros. Quando o paciente não tem esse lugar, nós fazemos um trabalho de imagem cujo objetivo é construir um lugar seguro para ele. Nesse trabalho de imagem, ele vai escolher um lugar, que pode ser um lugar fechado, uma casa, pode ser uma praia, pode ser qualquer lugar que ele se sinta seguro. E nós vamos fazer um trabalho ali para que ele reconheça aquele espaço, para que ele sinta a segurança que aquele espaço traz para ele, o quanto ele se sente seguro ali. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. E quando a pessoa não consegue fazer isso, a gente constrói um lugar seguro para o paciente, oferecendo uma imagem de um lugar. E aí, normalmente, nós utilizamos a imagem de uma bolha. E dentro dessa bolha, o paciente vai colocar tudo aquilo que ele achar necessário para ele ficar confortável, seguro. E a partir do estabelecimento desse lugar seguro, esse lugar vai ser o lugar para onde ele sempre vai se reportar quando ele precisar lançar mão de um lugar que o assegura. Isso vai acontecer, por exemplo, nos trabalhos de imagem, mas isso, gente, é uma ferramenta que o paciente pode utilizar para qualquer situação na qual ele se sinta inseguro, ou ele esteja desregulado, ou ele esteja com medo, né?
O que ele vai fazer? Ele vai fazer um trabalho, ele vai numa imagem, né? Lógico, ele vai escolher um lugar onde ele esteja em privacidade e ele vai trazer a imagem desse lugar seguro para ele. Vai se ver dentro desse lugar seguro, vai entrar em contato com a segurança desse lugar. E isso também promove regulação emocional, ok? Então, o lugar seguro é importante para que a gente possa, num trabalho de imagem, a gente possa, independente do que esse trabalho, né, trouxer, a gente possa levar esse paciente para esse lugar seguro, para que ele possa fazer uma regulação, para que ele possa entrar em contato com a segurança e depois trazê-lo de volta para o setting terapêutico para a gente discutir aí toda essa experiência, né? Então, um trabalho de imagem, ele começa levando o paciente para o lugar seguro, tá? A gente fecha a imagem do lugar seguro, faz ele entrar em contato com tudo isso, fecha essa imagem, leva o paciente para a imagem que ele está trazendo, vamos trabalhar essa imagem. Depois, quando isso aqui acabar, nós vamos levá-lo de volta para um lugar seguro e depois de estar de novo nesse lugar assegurado, ele vai abrir os olhos, vai voltar, a gente vai voltar aqui, né, para este setting terapêutico, porque o paciente estava lá na imagem mesmo, e nós vamos fazer uma discussão sobre isso que aconteceu, como ele se sentiu, enfim, todas as questões que estão relacionadas com aquela experiência, certo? Quando a gente faz, por exemplo, um trabalho e a gente parte de uma situação presente, né? O paciente viveu uma situação na qual ele se sentiu, enfim, foi ruim, foi incômoda, ele ficou com medo, ele ficou triste, ou ele teve muita raiva, ou enfim, ou uma situação na qual ele tenha se desregulado emocionalmente de alguma maneira, ou uma situação com a qual ele não pôde lidar, qualquer situação que ele tenha vivido na vida, né, atual, ele traz para o consultório. E aí nós vamos pedir para que ele traga essa experiência do presente, para que ele entre em contato com a emoção que ele viveu nessa situação do presente. Lembrem-se que a terapia do esquema é focada na emoção. Ele vai trazer a emoção que ele sentiu nessa situação do presente. Nós também vamos perguntar para o paciente se ele teve alguma sensação corporal, né? Um frio na barriga, um aperto no peito, eu tive uma dor no pescoço, enfim, seja lá o que for, a sensação corporal que ele teve nessa situação do presente. Por quê? Tanto a emoção quanto a sensação corporal são pontes para ele entrar em contato com situações lá do passado nas quais ele viveu a mesma emoção. Para ele fazer um link disso que ele vive hoje com uma situação lá do passado, né? Às vezes o paciente tem memórias muito primárias, que não são memórias conscientes, e isso fica muito mais porque é registrado de maneira sensorial, né? As sensações relacionadas com aquela situação são registradas porque não havia ainda memórias conscientes, então só a partir da sensação alguém já pode trabalhar. A partir só da emoção a gente também já pode fazer esse trabalho, ok? E aí nós vamos pedir para o paciente ir lá, né? Ele vai, quando a gente faz essa ponte, ele vai trazer aqui essa situação, né? Você levou o paciente para o lugar seguro, pediu para ele trazer a situação do presente, pediu para ele entrar em contato com a emoção ou com as sensações corporais, e aí você vai pedir para o paciente fechar essa imagem e buscar uma imagem lá do passado na qual ele tenha vivido uma emoção, né? Essa emoção ou uma sensação corporal semelhante. E aí ele vai encontrar, quanto mais remota
essa memória, né, melhor, porque está mais relacionado com o início do desenvolvimento desses esquemas e modos. E aí ele vai trazer essa imagem aqui. Nós vamos trabalhar essa imagem, aquilo que aconteceu, a situação. Vocês vão ver como isso é trabalhado aqui no vídeo, né? Finalizado esse trabalho, nós vamos levar o paciente para um lugar seguro. Depois vamos trazer o paciente de volta para o setting terapêutico e nós vamos trabalhar toda aquela experiência que o paciente teve. Se nós fazemos da situação do passado para a situação atual, o processo é o mesmo, só que inverso. Nós pedimos para o paciente trazer uma situação do passado e pedimos para ele fazer uma ponte com uma situação do presente na qual ele sinta a mesma emoção ou a mesma sensação corporal. Né? É só a possibilidade da gente fazer a partir do presente para o passado ou do passado para o presente. Okay? Quando a gente faz um trabalho e o objetivo é a reparentalização, né? Porque nós podemos fazer um trabalho, por exemplo, de imagem para fortalecer o adulto saudável, nós podemos fazer um trabalho de imagem para, por exemplo, avaliar esquemas, modos e necessidades básicas, nós podemos fazer um trabalho de imagem para fazer um diálogo de modos, mas também podemos fazer isso, enfim. Mas quando o objetivo é a reparentalização, né, e esse trabalho de reparentalização nós vamos fazer muitas vezes durante o processo, nós vamos pedir para esse paciente acessar essa experiência, né, essa experiência na qual foi dolorosa, ela foi estressante, ela foi difícil, porque é uma experiência na qual essas necessidades não foram atendidas. E aí nós vamos reparentalizar esse paciente, né? Nós podemos reparentalizar pedindo. E aí a reescrição dessa imagem, pedindo para o paciente nos imaginar entrando na imagem, e aí nós vamos reparentalizar aquela criança, porque a imagem do passado que ele traz é quando ele era criança, nós vamos reparentalizar essa criança, né? Num trabalho de imagem, assim como num trabalho de cadeira também, nós podemos trabalhar experiências do passado, do presente e até do futuro. Tá? Um trabalho de imagem que eu faço com muita frequência é um trabalho de imagem na qual o paciente, por exemplo, precisa enfrentar uma situação que para ele é difícil, que é uma situação muito ativadora, e nós fazemos um trabalho de imagem com esse paciente, imaginando como será essa situação lá no futuro. Né? Através de um trabalho de imagem, nós mudamos emoções negativas para emoções positivas, porque quando esse paciente é reparentalizado, essa emoção, ela muda, né? Essas situações são reconstituídas para que a criança seja reparentalizada, esse é o objetivo, e a partir daí essa pessoa possa estabelecer novos padrões emocionais. Né? Essa experiência, ela vai reduzir ansiedade, ameaça, o desgosto, vergonha, ou culpa, ou o que quer que aquela criança sentiu naquele momento. Os trabalhos de imagem de cadeira transformacional, lógico que eles vão ter sempre um foco, né, na emoção. Eles vão contribuir para que o paciente também possa expressar as emoções, né? Raiva, tristeza, vergonha, culpa, enfim, qualquer uma que seja. Ajudam a processar essas emoções e a reconhecer as necessidades emocionais. Né? Então, os trabalhos experienciais, eles vão fazer com que o paciente possa ter essa consciência e, a partir dessa consciência, reconhecer quando isso não acontece na vida dele no presente. Né? Claro
E essa é uma maneira do paciente se dar conta das situações tóxicas que ele vive no presente, para que ele possa mudar isso, né? Também esses trabalhos ajudam o paciente a se sentir acolhidos, né? Se sentirem priorizados, se sentirem cuidados, se sentirem valorosos, né? Na relação com este terapeuta, né? Ou a partir daquilo que foi reescrito, né? Por exemplo, num trabalho de imagem com um adulto saudável, nós podemos fazer um trabalho de imagem que o paciente possa visualizar o adulto saudável dele e entrar em contato com as habilidades que ele tem, né? Com as competências que ele tem, ou ainda com as conquistas que ele teve na vida, né? E tudo isso faz com que o paciente se sinta valoroso, se sinta importante, se sinta competente, né? Se sinta que tenha um efeito na sua autoestima, enfim. E é claro que através desses trabalhos todos nós vamos poder acessar a criança vulnerável, os modos, o adulto saudável, nós vamos poder acessar todos esses lados que todos nós temos, né? Que os nossos pacientes têm, né? E trabalhar cada um desses lados, ok? E aí, gente, eu vou trazer para vocês um caso e nós vamos fazer um trabalho de imagem, né, com a personagem desse caso, ok? Eu vou mostrar para vocês exatamente, vou falar sobre o caso para vocês entenderem o contexto, para que vocês possam também compreender lá o trabalho que foi feito, né? O caso é o caso Luísa. A Luísa é uma mulher de 31 anos, ela é casada, ela é heterossexual, ela não tem filhos e ela é advogada. Ela chegou na terapia com uma queixa de conflito no relacionamento dela. Na realidade, uma queixa de conflito no relacionamento com o marido, né? Esses conflitos eram constantes, ela estava casada há 3 anos, e durante o namoro de 1 ano e meio, a relação com esse marido era muito harmoniosa, né? Não haviam conflitos, né? Ela estava naquela fase da química esquemática, né? Daquela atração, na fase do apaixonamento, né? Enfim, aquela fase que a gente sabe em que, de uma maneira geral, claro, né? É um mar de rosas, né? Mas depois do casamento, esses conflitos começaram a acontecer, e ela começou a pensar que esse casamento poderia acabar, né? Quando ela viu essa possibilidade do término dessa relação, ela ficou atemorizada, né? Quem é a Luísa? A Luísa é a filha do meio de 3 irmãos. Seus pais se separaram quando ela tinha 10 anos. Ambos eram advogados, né? E eram donos de um escritório muito renomado de advocacia. A relação dela com o pai sempre foi uma relação muito distante, ele estava sempre ausente, porque ele estava sempre trabalhando. A relação com a mãe era um pouco mais próxima, né? Mas ainda assim a mãe era muito ausente, a mãe também trabalhava muito e também estava muito ausente. A Luísa e os seus irmãos eram cuidados por babás, a vida inteira eles foram cuidados por babás, porque esses pais não tinham disponibilidade, né, para esses filhos, eles saíam muito cedo de casa, eles voltavam, eles não almoçavam em casa, eles voltavam muito tarde. E não em função de que esses pais realmente não era, a intenção naturalmente não era abandonar, né? Eles estavam trabalhando, mas a Luísa era uma criança muito demandante do asseguramento, né? A Luísa era uma criança muito tímida e a Luísa tinha uma necessidade muito grande dessa proximidade com os pais. Na adolescência, a Luísa teve o primeiro namorado, esse relacionamento durou 6 meses e foi um relacionamento muito conturbado, né? Ele saía muito, ele ia a festas, ela não podia ir porque os pais não deixavam, então ela ficava muito insegura, né? Porque ela tinha medo que ele encontrasse alguma pessoa, terminasse essa relação.
E essa profecia acabou se realizando, né? Ele acabou ficando com outras meninas e, em função disso, esse relacionamento acabou. Aos 18 anos, a Luísa entrou no curso de Direito, né, de uma universidade, da USP, de uma universidade muito boa. E no último, por último, depois da graduação, ela fez uma pós-graduação. Ela foi aprovada na UNB e desde então ela trabalha no escritório da família dela, né? Mas ela se sente muito limitada no trabalho porque esses pais são muito conservadores, o pai é muito controlador, né? Então as ideias da Luísa não são aceitas, ele acha que são, enfim, ideias que não cabem ali dentro, porque ele tem todo um modus operandi no trabalho dele, ele é muito rígido, ele não está disposto a fazer mudanças, mas isso faz com que a Luísa também sinta que o potencial dela é muito pouco explorado, né? Que ela sente que ela tem um potencial que não é explorado, e é lógico que ela nunca teve uma relação muito próxima com esse pai, e também trabalhar numa empresa familiar traz aí alguns problemas para a Luísa, além dos problemas que ela tem lá com esse esposo, com esses conflitos constantes que ela vem tendo com esse esposo, né? Então, gente, eu vou mostrar agora o vídeo para vocês, vou trazer o vídeo para vocês. E aí eu quero que vocês observem como foi que esse trabalho aconteceu, tá? Nesse trabalho, vocês vão ver que eu levo a Luísa para um lugar seguro, tá? Depois eu peço para a Luísa trazer a imagem de uma situação atual, entrar em contato com essa emoção, buscar a imagem lá da infância, né? Nessa imagem da infância eu faço um trabalho de reparentalização, né? Esse trabalho de reparentalização, ele pode ser feito com a terapeuta pedindo para entrar na imagem, ou o paciente escolhendo uma pessoa que seja um apego seguro, né, que ele traz para essa imagem, para que, claro, gente, o trabalho de imagem ele é todo conduzido pela psicóloga, né, pela terapeuta, mas há a possibilidade também do paciente trazer uma figura de apego para reparentalizar essa criança, e mais tarde, quando o processo, né, já está em andamento, quando a gente percebe que o paciente já tem um adulto saudável, fortalecido, a gente também começa a pedir para que o adulto saudável do paciente entre na imagem e reparentalize aquela criança. Normalmente a gente começa os trabalhos de imagem com a reparentalização sendo feita pelo terapeuta, tá? É claro que nessa reparentalização a gente vai aprofundar esse sentimento, fazer com que essa criança entre em contato com esse sentimento de segurança, de acolhimento, né? A gente pergunta para essa criança o que ela precisa naquele momento e a gente nutre aquela criança do que a criança precisa. E aí a gente faz todo o processo, pede para o paciente voltar para o lugar seguro e depois nós vamos discutir o trabalho. É isso que vai acontecer aqui. E aí eu quero dizer para vocês um pouco do que aconteceu, né, com a Luísa, que deu origem a esse trabalho que vocês vão ver, tá? A Luísa tem um esquema de abandono, um esquema de privação emocional muito robustos, porque a Luísa se sentiu muito privada de afeto desses pais, né? De cuidado, porque quem cuidava da Luísa era a babá, né? E a Luísa se sentiu muito abandonada, porque esses pais estavam o dia todo fora de casa. A Luísa era uma criança que precisava muito dessa presença, né, desses pais, principalmente dessa mãe. E ela, quando criança, ficava atemorizada quando ela via que essa mãe ia sair de casa. Muito bem. Como é que aconteciam os conflitos da Luísa com o esposo? Quando a Luísa tinha os esquemas de abandono e privação emocional ativados, né? Ou seja,
quando esse esposo não estava disponível para ela, né? Ou quando esse esposo se afastava, ou quando ela não tinha essa necessidade nutrida por ele por alguma razão, a Luísa, ela entrava num modo raivoso, né? E aí a Luísa brigava com esse esposo. E aí esse esposo, naturalmente, gente, você briga, a pessoa vai se afastar. Esse esposo se afastava. O esposo da Luísa é uma pessoa evitativa. Então, de uma maneira geral, como é que o esposo se afastava? Quando havia um conflito, o esposo saía de casa. Ele ia para um bar, ele ia ver um amigo, ele ia para o shopping, ele ia para um cinema, ele simplesmente saía de perto, né, e voltava mais tarde. Imagina o que acontecia com a Luísa, né, com relação a essa ativação. Ela já estava ativada e aí esse esposo saía de casa, essa ativação ia lá em cima e aí ela entrava na criança vulnerável, né? Ela entrava no medo de que ele não voltasse, ela entrava, enfim, nessa criança vulnerável. Então, o trabalho que foi feito com a Luísa foi um trabalho de imagem, trazendo essa situação de um conflito que ela teve com esse esposo e levando a Luísa lá para a situação da infância, para que ela pudesse ter, né, essa criança vulnerável dela reparentalizada, né? O trabalho com a Luísa foi feito naturalmente de reparentalização dessa criança vulnerável e em outras ocasiões foram feitos trabalhos o trabalho com o modo raivoso, com os modos dela, naturalmente paralela a isso, fortalecendo esse adulto saudável para que ela pudesse administrar tudo isso e ter um funcionamento mais assertivo com relação a essas questões, né? Então, agora vocês vão aí assistir o vídeo da Luísa, ok? Luísa, eu gostaria de te propor a gente fazer um trabalho de imagem agora, é possível? Sim. Maravilha. Então eu gostaria que você fechasse os olhos. Isso, relaxa, coloca os 2 pés no chão. Sinta seu corpo relaxado. E aí eu gostaria que você fosse para um lugar seguro. Para o seu lugar seguro. E quando você chegar no seu lugar seguro, você me diga exatamente onde você está. Eu tô no meu quarto, Ok. E você está onde no seu quarto? na cama. Eu quero que você olhe ao seu redor e perceba como você se sente segura no seu quarto. Como esse lugar é um lugar que te traz tranquilidade e segurança, ok? Internalize isso. E agora eu gostaria que você voltasse para aquele momento do conflito com Marcos André. Eu gostaria que você voltasse e que você entre em contato com o momento em que o Marcos André pegou a chave do carro e saiu. Reveja essa cena e observe o que é que você sente nesse momento, que sensações isso traz para você no seu corpo, onde essas sensações se localizam. Você percebe alguma sensação? Onde é que essa sensação se localiza? Aqui. Ok. Ok. Você percebe a emoção que está presente, Luísa? Ok. Luísa, agora eu gostaria que você fechasse essa imagem e que você buscasse lá atrás na sua história, um momento na qual você sentiu a mesma sensação, a mesma emoção. Traga a primeira coisa que vier para você. Ok? Ok. Por quê, né? Onde você está? Eu tô na casa dos meus pais, na nossa casa. Ok. Quantos anos você tem, Luísa? Eu sou muito pequena, eu acho que uns 4 anos.
Ok. E quem é que está com você? A babá e minha mãe. Vocês estão onde na casa? Qual é o ambiente da casa onde vocês estão? Na cozinha. Ok. Você pode me relatar o que está acontecendo agora? Minha mãe tá me entregando pra babá e eu chorando desesperadamente. E ela tá indo embora. Tá saindo pra, acho que pra trabalhar. E eu tô desesperada, gritando aos berros. Ok. E a babá tá tentando me acalmar. E a babá consegue acalmar você? Não. Não. Luísa, você me permite entrar nessa imagem para poder ajudar você nesse momento? É possível? Ok. Então eu gostaria que você me visse entrando na cozinha da sua casa. Você me visualiza entrando? Sim. Ok. Com que roupa eu estou? Você tá de branco. Ok, estou de branco. Certo. Ok. Então eu agora vou falar com a Luizinha. Luizinha, eu vim para te ajudar. Eu sei que você está muito triste. Você está chorando muito. Eu gostaria de ajudar você. Posso chegar um pouquinho mais perto? Posso? Ok. Então eu vou me abaixar. Eu vou ficar da sua altura agora. Onde é que está a sua babá? Eu tô no colo dela. Eu não escutei. Eu tô no colo Ah, dela. você está no colo da babá. Ok. Então eu vou me aproximar de você. Eu vou olhar para você. Vizinho, eu gostaria que você olhasse para mim. Eu sei que você está muito triste, que a sua mãe saiu para trabalhar, que você não queria que isso acontecesse. Eu quero saber o que eu posso fazer para você nesse momento, para ajudar você a sair dessa sensação de que ela foi embora, de que ela não vai voltar, de que você não vai ficar sozinho. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Você pode ficar aqui comigo. Eu posso ficar aqui com você, com certeza. Eu posso segurar a sua mãozinha? Ok. Então veja que eu estou segurando a sua mãozinha. Sinta a minha mão segurando a sua. Eu estou aqui do seu lado. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui até você se tranquilizar. Ok? Como é que você está se sentindo agora, Luizinha? Um pouco mais calma. Ok, que bom. E agora, o que você quer fazer? Agora que você está mais calma, o que você quer fazer? Eu quero ir no meu quarto brincar. Ok. Eu posso levar você até lá? Certo? A babá vai com a gente? Certo. Então vamos nós três caminhando para o seu quarto. Entramos no seu quarto. E aí, Luizinha, eu quero que você olhe para os seus brinquedos e escolha o brinquedo que você mais gosta. Meu livro de pintar. Ok. Então vamos pegar o seu livro de pintar. Vamos sentar no lugar que você escolher. Vamos pegar os lápis coloridos para que você possa brincar. Ok? Como é que você está se sentindo agora, minha florzinha? Melhor. Tá melhor? Tá mais calma? Mais tranquila? Ok. Então eu posso deixar você agora com a babá? Você vai ficar bem com a babá? Ok. Ela pode brincar com você? Ok. Então eu vou pedir para a babá sentar do seu lado.
Vocês duas vão brincar e você vai ficar aqui no seu quarto, que é o lugar que você gosta, o lugar onde você brinca. É um lugar que é muito seguro para você e você não vai ficar sozinha, porque a babá vai ficar com você. Pode ser? Uhum. Ok? Sim. Então, eu vou me despedir de você. Posso te dar um abraço? Uhum. Ok, então sinta que eu te dou um abraço muito carinhoso. Como é que você se sente quando você está envolvida por esse abraço? Bem. Ok. Então, eu vou me despedir. Eu posso me despedir agora? Você vai ficar bem? Uhum. Ok. Então, eu vou me despedir e você vai ficar brincando com a babá. Certo? Tá. Ok. Luiz, eu quero que você apague essa imagem agora e volte para o seu lugar seguro. Para o seu quarto, o lugar onde você se sente segura. Você está se vendo lá? Tô. Está no seu lugar seguro? Sim. Ok. Então eu quero que você relaxe. Isso, que você sinta a segurança desse lugar, que você inspire a segurança desse lugar. Deixe ela invadir seu corpo, para que você se sinta muito seguro e aos pouquinhos, no seu momento, eu gostaria que você fosse voltando para cá. Ok? Como é que você tá? Bem, tá tudo bem? Tá. Ok, Luísa, vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência? Sim. Ok? Então, gente, por que que eu decidi fazer esse trabalho com a Luísa, né? Eu tinha uma situação atual, né? Eu conhecia a história da Luísa, né? Eu sabia que a Luísa tinha se sentido muito abandonada lá na infância. Então, essa foi uma oportunidade para que eu levasse a Luísa lá na infância, fizesse essa reparentalização, baixasse a valência, né, desse esquema de abandono e de privação emocional, né? E dessa maneira ela possa ter com o Marcos, que é o Marcos André, que é o esposo dela, ela tem a possibilidade de, a partir daí, ela entender que toda essa sensação, porque depois, claro, nós fomos trabalhar sobre o que aconteceu naquele trabalho de imagem, qual a relação que ela fazia, né, com o que acontecia com o Marcos André. E aí ela se deu conta que ela estava ativada em esquemas que naturalmente, gente, já estavam ali desenvolvidos quando ela chegou nesse relacionamento, né? Depois ela me falou que o Marcos André, depois que eles, enfim, conversaram, né? Depois desse trabalho, ela conversou com o esposo e aí ela também entendeu que houve um atraso por um motivo que era pertinente, não era simplesmente porque ele não estava se importando com ela ou porque ele não amava e por aí vai, né? Então, essa foi uma oportunidade que eu tive. A paciente me trouxe uma situação, né? E a partir dessa situação eu pude oferecer um trabalho que tinha vários objetivos: reparentalizar, mas também conscientizá-la, fazê-la perceber que na situação atual não era um abandono que ela estava vivendo, que ela estava ali. Esse foi um segundo trabalho que eu fiz com ela, do modo que ela entra, o modo raivoso, né? Então eu fiz um trabalho de diálogo de modos com ela, para ela entender que modo era aquele, quando é que esse modo entrou na vida dela, enfim, qual era a função do modo quando ele foi desenvolvido e qual era a função do modo hoje e o que acontecia, né, quando ela entrava nesse modo. E o que acontecia era que o esposo se afastava ainda mais dela, quando ela entrava nessa raiva, quando ela funcionava, né, com essa maneira raivosa, ele se afastava, ele saía de casa, ele, né, se afastava dela. E aí, quando é que a gente decide fazer o trabalho? A gente decide fazer o trabalho quando nós temos, claro, um objetivo claro, né, que a gente vai trabalhar a partir daquela técnica, né?
E muitas vezes, muitas vezes não, a terapia do esquema não é uma abordagem protocolar, né? E essas oportunidades surgem através daquilo que o nosso paciente traz para a sessão terapêutica. E tudo que é trazido para a sessão terapêutica é objeto da sessão terapêutica. Precisa ser trabalhado, precisa ser visto, a gente precisa entender qual é a necessidade que está por trás daquilo ali, né? O que a gente pode oferecer para o paciente dentro dos objetivos da terapia do esquema. É fortalecer o adulto saudável? É reparentalizar? É fazer uma confrontação empática? E aí nós vamos, a partir disso, dessa decisão, nós vamos escolher a técnica que nós vamos usar para fazer isso, ok? Muito bem. Uma questão que eu precisei trabalhar com a Luísa foi o fortalecimento do adulto saudável dela, né? A Luísa tinha um adulto saudável ainda necessitando ser fortalecido em várias habilidades, em várias competências. E, gente, o adulto saudável em terapia do esquema é um conceito que foi também sendo desenvolvido ao longo do tempo. E agora nós temos realmente um conceito de adulto saudável que nos permite desenvolver um trabalho mais assertivo, né, para o fortalecimento desse modo adaptativo, né? Lá atrás, na terapia do esquema, nós tínhamos um conceito que era um conceito ainda muito pouco desenvolvido, e quando se falava em fortalecimento do adulto saudável, a gente ficava pensando, meu Deus, mas como é que se fortalece, né? Quem é este ente, né? O que é o adulto saudável? Como é que eu posso trabalhar o adulto saudável do meu paciente? Então, hoje nós temos um conceito desenvolvido, né? Que nos diz exatamente o que é um adulto saudável, que é essa parte executiva do self, é esse self maduro, que administra a complexidade da vida adulta e que naturalmente administra também, né, a vida interna, ativação de esquemas, de modos e tudo isso que eu já falei para vocês. A gente precisa avaliar o adulto saudável dos nossos pacientes. Primeiro, os nossos pacientes, eles precisam entender que lado é esse, né? O que é o modo adulto saudável. E nós temos hoje uma ferramenta, né, eu desenvolvi essa ferramenta com o João Guilherme Campos, nós desenvolvemos uma ferramenta para que a gente pudesse, que isso era uma coisa que eu sentia muita falta na minha clínica, né? É como psicoeducar o adulto saudável, como avaliar o adulto saudável, como desenvolver o adulto saudável do meu paciente. Eu sentia falta de uma ferramenta para isso. É claro que a gente pode fazer essa avaliação através de imagens e tudo mais, mas quando a gente tem uma ferramenta que nos permite essa avaliação total, é claro que nós vamos ter uma visão muito mais clara do adulto saudável desse indivíduo, né? Então, são duas coisas importantes. Primeiro, a gente precisa avaliar quais são as forças e as competências que o nosso paciente já tem desenvolvidas. Ele tem desenvolvidas, mas ele não tem uma consciência de que isso são forças e competências que ele pode recrutar, que ele pode lançar mão para resolver as questões que são difíceis na vida dele, né? Quando ele passa a ter consciência, quando ele começa a nomear essas forças, ele pode intencionalmente recrutar essas forças para resolver as questões. Então, um dos objetivos é avaliar as forças e competências que ele já tem, nomear, né, e fazer com que o nosso paciente possa, a partir daí, lançar mão disso tudo para resolver as questões dele. Nessa avaliação, nós também vamos entender quais são as forças que precisam ser desenvolvidas ou fortalecidas
para que ele possa resolver as questões pontuais da vida dele, né? É claro, gente, todos nós temos um adulto saudável. Ninguém tem um adulto saudável perfeito, não existe perfeição em nada. Então, nós temos mais habilidades ou menos habilidades, algumas mais fortalecidas, outras menos fortalecidas. O que a gente precisa é ter consciência disso e trabalhar em cima daquilo que é necessário para que a gente possa ter uma vida mais satisfatória e também um comportamento e decisões mais assertivas, né? Ok. Como é que a gente avalia o adulto saudável? A partir desse instrumento, nós vamos ter algumas cartas que vão, para começar, vão psicoeducar o nosso paciente, o que é um adulto saudável, né? Ele vai entender que lado é esse, né? Da mesma maneira, ele vai entender quais são as competências do adulto saudável. E aí eu estou falando de metacognição, eu estou falando de conexão interna, que é a possibilidade dele ter o contato com o que está acontecendo internamente com ele, com essas emoções, e também poder suportar o mal-estar de algumas emoções, né, que são dolorosas. Ele vai ter a competência de ter uma orientação para a realidade, né? Então ele vai ter uma competência para perceber se o funcionamento dele reflete o que é real ou o que está sendo ativado, as memórias, os pensamentos ativados lá pelos esquemas dele, né? Se ele está fazendo uma distorção com isso. Ele vai observar se ele tem uma coerência e uma identidade, assertividade e reciprocidade, se ele entende, né, que o nome disso é agência e responsabilidade, ou seja, se ele entende que o comportamento dele também afeta o ambiente ao redor dele, né? Então ele também pode estar contribuindo para o melhor ou para o pior dentro dessas relações, desse ambiente emocional. Se ele tem uma esperança e um sentido na vida dele. Tudo isso é importante para que a gente possa funcionar de uma maneira assertiva. Uma outra coisa muito importante que nós incluímos é a avaliação dos valores, né? A gente tem uma carta só de valores para que ele possa avaliar os valores. Por quê? Gente, os nossos comportamentos, eles são orientados pelos nossos valores. E às vezes a gente entende, a gente acredita que a gente tem uns valores, mas a gente não tem um comportamento coerente com esses valores. Então, na verdade, é aquilo que a gente deseja ser, mas a gente ainda não é, né? E aí isso é importante para a gente entender como é que a gente está funcionando no mundo e como que adulto saudável também eu quero ser, né? Nós temos aí as cartas de avaliação do funcionamento desse paciente em todas as áreas de vida. Nos relacionamentos íntimos, no relacionamento familiar, no trabalho ou na escola, nas relações sociais com os amigos e também como é que ele funciona sozinho. Porque essas são as áreas da vida em que todos nós, que estão presentes em todos nós, né, na vida de todo mundo, e a gente precisa identificar como é o funcionamento, porque a partir dessa identificação, nós vamos entender se existem questões dentro de cada área dessas relacionada aí com esquemas, com modos, com necessidades básicas que não foram atendidas, porque aí a gente vai precisar cuidar disso, né? Muito bem. Feita essa avaliação, gente, a gente vai poder, e isso eu fiz com a Luísa, tá? Toda essa avaliação que eu estou mostrando para vocês, eu fiz com a Luísa a partir dessas cartas, né? Psicoeduquei, fiz toda a avaliação de valores, todas as áreas da vida dela, e aí a Luísa tinha uma questão na área do trabalho, que havia uma insatisfação, uma relação difícil dentro daquele ambiente, né, familiar de trabalho, que também era o ambiente de trabalho, e a questão nos relacionamentos, né? Não era o primeiro relacionamento que a Luísa trazia como uma experiência na qual ela sentia as mesmas emoções, né? Ela tinha tido também
por exemplo, aquele relacionamento lá aos 15 anos, né, em que ela viveu a situação que ela entendeu, que ela sentiu como um abandono. Gente, e aí a partir dessas cartas nós vamos avaliar as forças do adulto saudável, né? Porque aqui nós temos as cartinhas das forças, e aí nós vamos, a partir de afirmações, né? Vamos, por exemplo, as forças que estão relacionadas com a autorregulação, né? As forças que estão relacionadas com isso são resiliência, estabilidade emocional e teste de realidade, certo? E aí, atrás da cartinha, nós temos afirmações que vão permitir com que o paciente se identifique como tendo essa força ou não tendo essa força. Muito bem. Avaliadas as forças e também as competências que eu falei lá para vocês no início, nós vamos fazer isso aqui. A gente vai desenhar com o paciente que adulto saudável ele quer ser nas áreas todas da vida dele. No caso da Luísa, eu avaliei com ela que adulto saudável ela quer ser nos relacionamentos, naturalmente, né? E na vida profissional. Então, eu trouxe essa cartinha aqui dos relacionamentos para ela, né? E na frente tem escrito: faça a descrição da pessoa que você gostaria de ser num relacionamento íntimo. Né? Ela já sabia como ela funcionava, os esquemas, os modos, quais os conflitos que trazia para a relação dela, esse afastamento. Depois, descreva o tipo de relacionamento que gostaria de ter, quais as necessidades precisa ter nutridas, as características, o modelo relacional que você busca, né? Então, o paciente escreve tudo isso, certo? E a partir daí, nós vamos fazer aí, né, essa comparação do que acontece agora, de como ela pretende funcionar nos relacionamentos românticos e íntimos dela, como a Luísa pretendia construir esse relacionamento com esse esposo a partir desse lado adulto saudável, assertivo. E aí nós fomos fazendo trabalhos experienciais para que ela fosse construindo isso, fortalecendo. Observamos as forças e competências que ela já tinha desenvolvidas, como é que ela podia usar essas forças e competências para que os conflitos não acontecessem, ou para quando os conflitos acontecessem, como ela poderia administrar isso a partir dessas forças, e elencamos aquelas que ela entendeu que eram importantes ela fortalecer para que ela pudesse lidar de uma maneira diferente com essas situações difíceis. Da mesma maneira fizemos na vida profissional, né? Então, o fortalecimento do adulto saudável, ele pode ser feito através de vários trabalhos, mas para fortalecer o adulto saudável, você precisa saber o que ele já tem fortalecido, né? O que o paciente já tem fortalecido como competência e também como força, o que ele não tem e precisa fortalecer para situações específicas e problemas específicos, né? E só fazendo uma avaliação muito apurada a gente pode levantar essas questões. A partir daí, nós vamos fortalecer esse adulto saudável de várias maneiras, tanto com trabalhos de cadeira, como também com trabalhos, por exemplo, de imagem, né? Trabalhando especificamente essas questões que vão precisar ser fortalecidas. Outra coisa que nós, e fiz isso muito com a Luísa também, foi trazer situações conflitivas com esse esposo, num trabalho de imagem mesmo, e fechar o trabalho da imagem quando, por exemplo, nesse trabalho a gente fez isso, né? Esse conflito que aconteceu, o marido indo embora e tal, parará, fecha essa imagem e aí abre uma outra imagem e nessa outra imagem a Luísa coloca a adulta saudável dela dentro da imagem e aí a gente vai
pensar que forças ela já tem para lidar com aquela situação de uma maneira mais assertiva, e aí ela reescreve essa imagem a partir da adulta saudável dela. Também uma maneira da gente fortalecer o adulto saudável, né? E esse trabalho, ele é fundamental. Não adianta a gente trabalhar esquemas, necessidades básicas e modos e a gente não fortalecer o adulto saudável, porque o adulto saudável é que administra tudo isso, né? O adulto saudável que busca, de maneira assertiva, as necessidades emocionais, né? O que aconteceu com a Luísa e com o Marcos? Aconteceu que esse trabalho foi feito. Ela foi muito comprometida com o processo psicoterapêutico, né? Era realmente colaborativa, era muito comprometida. E ela operou mudanças maravilhosas. Ela passou a expressar as emoções dela de maneira assertiva, né? Ele passou a compreender o que acontecia com ela, né? Ele passou a entender que essas questões estavam relacionadas lá com essas experiências. Ela passou a dizer para ele o que ela precisava para se sentir assegurada, né? E ele também mudou de comportamento, porque quando um muda, o outro muda também, né? E isso teve um resultado muito bacana no relacionamento dela. E com relação à questão lá profissional, né? Isso também foi trabalhado, também com trabalho de imagem e tal, parará. A Luísa acabou saindo, né, da empresa dos pais, porque realmente não havia uma possibilidade dela desenvolver o potencial ali dentro. Ela foi trabalhar num outro escritório e posteriormente ela abriu o próprio escritório dela, né? E, enfim, foi um processo muito, muito bacana, com resultados muito bacanas. E isso, gente, quem trabalha com terapia do esquema sabe exatamente o quanto ela é poderosa, o quanto ela é eficaz, né? O quanto ela realmente oferece mudanças muito profundas, né? E não só são mudanças profundas, são mudanças que ficam, né? São mudanças de uma postura, porque além da conscientização que a pessoa passa a ter do próprio funcionamento de tudo isso que eu falei, a pessoa realmente ela baixa essa valência, né, dos esquemas e ela, a partir de um adulto saudável fortalecido, ela encontra estratégias assertivas para lidar com as suas questões, né? Ela passa a ter consciência de quando ela está acionada, ela passa a ter consciência de que, por exemplo, ela, enfim, feriu o companheiro e ela aprende a reparar da mesma maneira como a gente repara quando isso acontece na relação terapêutica, né? E ela tem, a partir dessa relação terapêutica, uma base segura para que ela possa promover essas mudanças, né? E uma outra possibilidade que a gente tem de técnica experiencial, gente, é a cadeira, são os trabalhos de cadeira, né, que o Dr. Kellogg chama de cadeira transformacional. E é transformacional mesmo, porque também são trabalhos muito poderosos, né, que oferecem a possibilidade da gente entender que vozes são pensamentos, né? Então a gente tem a condição de trabalhar essas vozes internalizadas, que são esses pensamentos. A gente trabalha num nível emocional, naturalmente num nível comportamental e também cognitivo. Todos os trabalhos são feitos nesses 3 níveis, claro, né? É uma experiência, uma vivência, né? Além disso, a gente pode trabalhar diálogos externos, né? Nós podemos fazer diálogos com pessoas, modos, né? Enfim. E nós podemos fazer diálogos também internos, né? São diálogos integrativos, a gente integra todos esses lados, assim também como o trabalho de imagem propicia isso, né? Nós podemos trabalhar uma gama enorme de questões através do trabalho de cadeira, né? Além desses diálogos, por exemplo, com modos, o diálogos entre modos, né? O diálogos com pessoas, enfim, a gente pode fazer uma série de trabalhos.
Nós podemos trabalhar com essas múltiplas vozes, porque nós temos múltiplas vozes. Cada modo, por exemplo, é uma voz diferente, né? Nós podemos fazer um controle de vozes patogênicas, né? Vozes muito críticas, muito punitivas. Nós podemos criar novas vozes, né? E isso tudo vai oferecer uma série de mudanças, né? Vai oferecer ao paciente a possibilidade de, através desses diálogos, entrar num processo que nós chamamos curativo, né? Um processo transformador de mudança na vida dele, né? Nós podemos também trazer a possibilidade, a partir desse trabalho, dele expressar vozes muito reprimidas, né? Nós, claro, vamos trabalhar a reparentalização limitada também, né? O Dr. Kellogg, ele traz para a gente o passo a passo, né? Como é que ele, com tanta experiência, ele é o papa da cadeira, né? Ele sabe tudo de cadeira. O que a gente precisa fazer, né? Quais os passos e o que é importante para que esses trabalhos sejam mais efetivos. Uma questão importante é que as cadeiras sejam iguais, que não haja diferença na cadeira, porque isso pode ser para o paciente a representação de ser bom, de ser mal, de ser melhor, de ser pior. Então as cadeiras têm que ser todas iguais, né? Uma coisa importante é que o terapeuta nunca senta na cadeira do paciente ou do modo, e também o paciente nunca senta na cadeira do terapeuta, né? É claro, gente, que quando a gente faz um trabalho experiencial, e tanto no trabalho de cadeira quanto no trabalho de imagem, a gente oferece a possibilidade para o paciente, para ele fazer esse trabalho. Ele pode se recusar a fazer, né? Mas é importante que a gente ofereça como uma possibilidade, né? Que a gente peça, isso é pedir permissão ao paciente para fazer o trabalho, né? No trabalho de cadeira também a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender que num trabalho de cadeira, a gente está trabalhando lá, de repente, por exemplo, com a voz, sei lá, a voz crítica do paciente, e durante o trabalho a gente percebe que aparece uma outra voz, que é da criança vulnerável. E a gente precisa estar atento, porque quando aparece um outro modo ou uma outra voz, a gente precisa puxar uma outra cadeira, para que naquela cadeira possa sentar essa outra voz e essa outra voz possa ser trabalhada. Então, às vezes, a gente faz um trabalho em que outras vozes aparecem e aí a gente precisa trabalhar todas essas vozes, né, que tiveram a oportunidade de se expressar naquele trabalho ou que foram ativadas naquele trabalho, né? E uma coisa importante é que todas as vezes que a gente trabalha um modo, nós precisamos nomeá-lo. Quando a gente faz psicoeducação de modos para o nosso paciente, a gente já nomeia esses modos, né? E quando a gente faz trabalho de imagem, trabalho de cadeira, nós fazemos a partir do nome do modo, né? Quem dá esse nome é o próprio paciente, e esse nome tem que ser, para ele, um nome que represente aquele modo que está ali presente, né? Sei lá, pode ser a Mariazinha triste, pode ser o João exagerado, pode ser, enfim, o nome, pode ser até uma representação de um bicho. A Maria Leão, mas para ela é a representação de, sei lá, de agressividade, por exemplo, né? E assim por diante. Gente, são muitas as questões que a gente pode trabalhar a partir das cadeiras, né? Nós podemos trabalhar conflitos internos e dificuldades que os pacientes tenham. Nós vamos trabalhar os modos, como eu acabei de falar agora, né? Nós podemos trabalhar, que é um trabalho bem cognitivo, sobre as vantagens e desvantagens, por exemplo, do modo, né? A gente pode colocar uma cadeira para vantagem, uma cadeira para desvantagem, e aí o paciente vai sentar ali, vai falar sobre as vantagens, depois vai levantar, sentar na outra cadeira e falar sobre as desvantagens, né?
E claro que todos esses trabalhos depois vão ser discutidos, falados e tudo mais, né? Nós podemos, claro, trabalhar com os modos criança, com os pais disfuncionais, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com a criança, nós vamos naturalmente sempre validar e confortar a criança vulnerável. A partir daí, essa criança, esse modo, né, pode ventilar essa emoção, expressar os seus sentimentos, né? Também podemos trabalhar colocando, por exemplo, limites na criança impulsiva e disciplinada, né? Podemos trabalhar a criança raivosa, validando a emoção, mas não validando o comportamento, colocando limite no comportamento agressivo, né? Também podemos trabalhar com pais disfuncionais, né? Que são essas vozes internalizadas, críticas, demandantes, punitivas, né? E nesse trabalho, naturalmente, nós vamos precisar limitar, confrontar esse modo, né? Limitar esses modos disfuncionais, né? Vamos, por exemplo, no trabalho com os pais demandantes, nós vamos negociar essas demandas, né? Essas vozes demandantes nós vamos negociar. Os pais críticos, nós vamos confrontar esses pais críticos, não vamos permitir, né, que esse pai crítico desqualifique essa criança, critique essa criança, né? E também vamos combater os pais punitivos, né? Gente, nós também podemos fazer outros trabalhos, né? Com as cadeiras, nós podemos fazer um trabalho de tomada de decisões, né? Então, nós vamos trazer a questão, o problema, a dificuldade, né, que o paciente tem para definir aí, sei lá, por exemplo, sair do meu trabalho, mudar de cidade, qualquer outra coisa, e nós vamos colocar uma cadeira para as questões positivas relacionadas, né? Se ele decidir, por exemplo, sair do trabalho, quais as vantagens, o que ele vai ter de positivo. E numa outra cadeira, quais as desvantagens e o que pode acontecer de negativo, o que ele vê de negativo se ele sair do trabalho, né? E depois esse paciente vai percentualmente perceber quanto é vantajoso e ele está disponível para sair e quanto é desvantajoso e ele não está disponível para sair. O processo decisório pode acontecer muitas vezes, porque acontece muitas vezes do paciente colocar 50% para sair e 50% para não sair. Então a gente, numa outra oportunidade, volta e faz um outro trabalho de tomada de decisão até que ele possa definir o que é que ele vai decidir. E um outro trabalho também que é possível fazer é o trabalho de luto, né? Através do trabalho de cadeira, né? São trabalhos. O trabalho de luto é sempre um trabalho muito doloroso, né? No trabalho de luto com cadeiras, nós trazemos aquela pessoa que se foi e nós vamos permitir ao paciente que ele possa fazer um diálogo, ou se despedir, ou resolver questões em aberto, tá? E o Dr. Kellogg faz um trabalho que eu acho um trabalho muito, muito bacana de luto, que é o trabalho de luto dos pets, né? Dos bichos de estimação que se foram, porque tem pessoas, gente, que vivenciam essas perdas de uma maneira absolutamente sofrida e dolorosa, né? E o Dr. Kellogg, ele entende que um luto desses não é diferente de um luto relacionado com uma pessoa importante que se foi, né? Ele também faz esses trabalhos. Eu já assisti um trabalho desse, foi um trabalho muito emocionante. Eu entendo muito isso, porque eu particularmente, tem pessoas que não têm essa relação com os animais. Mas eu particularmente tenho, e eu já tive uma experiência de perder uma cachorrinha que eu tinha, né, quando ela morreu afogada na minha piscina, foi uma coisa, para mim, foi traumatizante. E ela tinha 14 anos comigo e ela era minha sombra. Então, quando essa cachorrinha morreu, eu literalmente adoeci. Eu passei uma semana de cama
Me senti muito culpada, né? E senti muita falta dela, era minha companheira, né? Minha eterna companheira. Ela morreu numa época em que meus filhos nem estavam comigo, estavam fazendo intercâmbio, então também foi um período em que eu estava muito sozinha, né? Sem as crianças. E foi muito difícil para mim. Então, eu entendo perfeitamente a importância que isso tem para algumas pessoas e a gente precisa considerar essa questão. E aí, gente, eu vou trazer para vocês um trabalho de cadeira, um vídeo de um trabalho de cadeira, né? E esse trabalho é o caso do JP, né? Que é o JP. Então, quem é o JP? Vamos lá, deixa eu trazer essa história para vocês entenderem o trabalho que foi feito. O JP tem 39 anos, né? Ele é casado, ele é homossexual, ele não tem filhos e ele é músico. A queixa principal dele era a dificuldade nos relacionamentos, ele faz terapia há 1 ano e 2 meses, ele mora com um companheiro. E ele começou o processo terapêutico depois da separação do companheiro anterior, né? E o JP, ele teve uma relação muito abusiva, né, com esse companheiro anterior. E ele tem pais abusivos, ele repetiu o padrão de abuso em muitos relacionamentos. E o JP, ele, nesse relacionamento que ele está envolvido, ele mora com esse companheiro, ele tem uma dificuldade muito grande de entrega, porque ele tem muito medo de ser abusado, de viver aquelas situações que ele já viveu lá no passado, esse padrão, né? Essa foi a queixa dele, e o JP é filho de uma mãe narcisista, ela é muito negligente, voltada para as próprias necessidades, muito agressiva, muito ressentida, muito indisponível, naturalmente, controladora, exigente, crítica, não teve presente na vida desse filho, muito negligente, muito distante. E o JP, ele ficou ao cuidado dos avós, porque essa mãe nunca assumiu realmente essa maternidade, né? Quando ele se independeu, essa mãe começou a abusar financeiramente dele, e essa mãe é uma mãe absolutamente vitimizada e culpabilizadora, que é justamente o perfil do antigo relacionamento dele. Era justamente isso aqui que ele vivia lá, o mesmo padrão. Por outro lado, o JP era filho de um pai militar, imagina ele homoafetivo, né? Imagina a rigidez desse pai. Então ele teve muitos desentendimentos com ele. Esse pai era muito frio, muito distante, muito rejeitador, muito crítico também com ele, né? E acabou que esse pai se separou dessa mãe e abandonou essa família. O JP passou muitos anos sem ter cuidado com ele, sem ter contato com ele, né? Esse pai casou de novo, teve mais 2 filhos, e o tratamento, o JP teve a oportunidade de estar com ele, e o tratamento que o pai tinha com esses filhos era completamente diferente do tratamento que ele tinha com ele. Então, tudo isso foi trabalhado no processo psicoterapêutico, né? Mas o JP trouxe essa questão dessa dificuldade de entrega nessa relação, e é claro que isso trazia problemas para o relacionamento. E aí foi feito um trabalho de cadeira focado nessa questão. E aí vocês vão ver agora o vídeo do trabalho de cadeira com o JP. E aí, João Paulo, como é que você tá? Eu tô percebendo que você tá com uma expressão diferente, um pouquinho triste ou tenso? Deixa eu entender. Um pouco dos dois, acho que um pouco dos dois. Tem uma pessoa nova surgindo na minha vida que tá mexendo muito comigo, sabe, assim. E tá me lembrando muito do meu antigo relacionamento, então tá... Mas lembrando em que sentido? Porque seu antigo relacionamento foi um relacionamento muito difícil, né?
Essa é uma pessoa, você imagina que essa pessoa seja uma pessoa difícil, uma pessoa abusiva, como o Matheus? Eu acho que ele não mostra nada que ele é abusivo, nem nada que me faça me afastar dele, mas eu acho que meu antigo relacionamento com o Matheus meio que tá ocupando esse espaço de outra pessoa chegar, sabe? Ok, entendi. Então isso tá me deixando bastante angustiado, sabe? De querer ir pra frente, mas sentir que as coisas não estão indo pra frente, sabe? Assim, querer, sabe, andar, fila andou e não tô conseguindo, a sensação que eu tô preso a essa pessoa ainda, sabe? Entendi. João Paulo, eu gostaria de propor pra você um trabalho a respeito disso que está acontecendo com você. O que você acha? Acho que sim, qualquer coisa que me faça ir pra frente eu tô querendo. Ok, ótimo. Então nós vamos fazer um trabalho de cadeira, certo? Tá bom. Vamos lá. Eu gostaria que você se levantasse e que você sentasse nessa cadeira aqui. Tá. Ok? Vou chegar um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais perto de você. João Paulo, eu gostaria que você respirasse. Isso. Assim, relaxasse seu corpo. Olhos abertos. Eu quero que você olhe para essa cadeira e que você veja o Matheus sentado nessa cadeira. Quando você conseguir visualizar o Matheus sentado, eu gostaria que você descrevesse o Matheus. Como é que ele está, com que roupa ele está, como é a expressão dele. O Matheus tá sério, ele tá com uma feição de cansado, ele tá usando uma camisa polo, uma calça jeans e um tênis. Ok. João Paulo, eu gostaria que você entre em contato com a emoção que você está sentindo quando você olha para o Matheus e que você coloque para ele exatamente o que você está sentindo, por que você está se sentindo assim. Coloca pra ele. Sim, qual é a emoção que você sente com relação a ele? Medo. Medo? Assim, medo de dele, sei lá, abusar de mim de alguma forma. João Paulo, você tem medo que ele abuse de você. Então, diga para ele que você... O que você está sentindo? Mas na primeira pessoa. Matheus, Matheus, eu estou com medo. Diga para ele por que você está com medo. Eu tô com medo dele... Matheus, eu estou com medo de se abusar de mim. Estou com medo de você me machucar. Estou com medo de você me humilhar. Estou com medo de você manipular. João Paulo, você não está nesse momento se relacionando com o Matheus. Então eu gostaria que você dissesse para ele que, embora você não esteja se relacionando com ele, esse medo ainda surge para você. Diga, Matheus, por mais que a gente não esteja juntos, a minha sensação é que eu ainda estou me relacionando com você. Parece. A minha sensação é que eu ainda me namoro com você de alguma forma. Diga para o Matheus quais são os sentimentos, quais são as emoções que você teve quando você se sentiu abusado por ele. Exatamente o que você sentiu. Diga para ele tudo que você tem vontade de dizer. Eu me senti traído, eu me senti machucado, eu me senti desacreditado. Eu não esperava que isso fosse acontecer e, enfim. Isso foi o que você sentiu quando aconteceu. E a partir daí, o que é que você começou a sentir a respeito do Matheus? Raiva. Assim. Diga pra ele, Matheus, eu sinto... Matheus, eu sinto muita raiva de você. Nossa, eu sinto muita raiva de você. Pode expressar essa raiva. Eu sinto muita raiva de você, Matheus. Sério. Eu não consigo acreditar como você fez isso comigo até hoje. João Paulo, eu percebo que você está dizendo que você tem raiva do Matheus, mas você está dizendo isso sorrindo.
Eu acho difícil sentir raiva até hoje, assim. Então diga pra ele, é difícil sentir raiva de você. É difícil sentir raiva. Mas eu sinto raiva de você. Mas eu sinto raiva. Hoje? Hoje eu sinto raiva de você. Eu sinto... raiva, eu sinto exatamente raiva, assim. Tristeza também, às vezes. Eu fico triste. Diga pra ele qual é o papel que hoje você quer que ele faça na sua vida. Eu quero que... Matheus, eu quero que você vá embora. Matheus, eu quero que você... Eu acho que tudo que você podia fazer por mim você já fez. Foi me ensinar como que eu não devo me relacionar na minha vida. Mas eu acho que você já cumpriu esse papel e chega. Acho que já deu. Esse foi o lado positivo dessa experiência? Embora doloroso? Sim, sim. Então, diga isso para Matheus. Matheus, o lado positivo de ter me relacionado com você foi... Matheus, o lado positivo de ter me relacionado com você foi me mostrar que eu posso me amar mais. Me mostrar que eu não preciso aceitar as coisas que você fez comigo, nem ninguém. Você me mostrou que eu sou uma pessoa livre e que eu posso fazer muitas coisas na minha vida e não depender de você, não depender dos seus abusos, não depender de nada que venha de você. Quero que você entre em contato com isso que você falou, João Paulo. E considerando isso, você quer que o Matheus continue de alguma maneira na sua vida ou não? Não. Não? Não. O que é que você quer que aconteça? Quero esquecer ele. Diga, Matheus, eu quero te esquecer. Matheus, eu quero te esquecer. Diga pra ele o que você quer. Eu só quero esquecer, sabe? Eu só quero não ter nenhum contato com você na minha vida nunca mais. Nem nos meus pensamentos. Então você quer que ele saia da sua vida completamente. Quero que ele saia completamente. Então diga isso. Eu quero. Matheus, eu quero que você saia da minha vida completamente. Eu não quero nem lembrar que você existe na minha vida. Eu quero só que você desapareça. Repita o que você falou com mais ênfase. Matheus, eu quero que desapareça. Eu quero que você desapareça da minha vida. Repita mais alto, com mais ênfase. Matheus, eu quero que você desapareça da minha vida. Eu quero que você suma e nunca mais volte. Nem nos meus pensamentos. Você vai dizer mais uma vez, com mais ênfase. Matheus, eu quero que você saia da minha vida. Eu quero que você nunca mais apareça. Então, João Paulo, agora eu quero que você pegue essa cadeira onde está o Matheus, eu quero que você coloque ela à distância que você quer que ele fique da sua vida. Literalmente, você levante e você leve aonde você achar que ele deve ficar. Longe, quero longe, bem longe. Agora eu quero que você inspire. Inspire, ok? Isso foi feito. Vamos voltar para o 7? Tomar uma água, né? Isso. Vamos tomar água. Como é que você está? Difícil, né? Difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. E é engraçado que eu acho que agora me mostrou plenamente que ele realmente ocupa de alguma forma um espaço na minha vida. Por mais que eu não queira, mas de alguma forma ele ocupa esse espaço na minha vida. E mesmo quando eu estou tentando me relacionar com outras pessoas. Mas você acabou de dizer que você não quer na sua vida. Não. Você acabou de tirá-lo da sua vida. Qual é a sua sensação? É que ele ainda ocupa? Difícil pensar que ele ainda está aí. Difícil pensar que ele ainda está ocupando alguma... Mesmo que eu tenha tirado ele da minha vida, e a minha sensação que eu já tinha tirado ele há muito tempo.
Mas eu acho que isso acelerou um pouco esse processo de tirar ele aos poucos, sabe? Assim, Hoje, qual é o espaço que ele ocupa na sua vida? Qual é o espaço que ele ocupa em você? Porque ele já não está mais na sua vida. O medo. O medo da entrega, eu acho. Acho que é o medo de... O medo da entrega. O medo de me deixar vulnerável e tudo aquilo acontecer de novo. Acho que é esse o espaço que ele está ocupando. E o meu medo tem o nome de Mateus. O meu medo é esse de me apaixonar por uma pessoa e descobrir que ele é igual ao Mateus, ou ele é o Mateus de alguma forma. João Paulo, quando você se sente vulnerável, né, quando você sente esse medo, é porque você está na sua criança vulnerável. É o medo de ser abusado, é o medo de sofrer abuso de novo. Sim. Né? Mas quando você traz o seu adulto saudável, a partir do olhar do seu adulto saudável, né? E a partir do que você vem vivendo depois que você terminou esse relacionamento, o que é que você percebe hoje na sua vida? Você acredita que você esteja vulnerável a esse ponto? Não mesmo. Acho que ele foi fundamental para me ensinar que eu posso sair disso, que eu tenho capacidade, que meu adulto saudável é capaz de me tirar desse relacionamento. Ok. E como é que ele pode lhe tirar de um relacionamento, ou como é que ele pode evitar um relacionamento com uma pessoa abusiva? Me ajudando a identificar para onde que essa relação está indo, me ajudando a identificar as evidências e respeitando as evidências. Porque a minha sensação é que eu sempre percebi que o Mateus iria me causar algum mal, mas eu ainda assim aceitei. Ok. Diferente do Davi, que nunca me mostrou nada diferente. E que modo foi o seu que fez com que você não percebesse os sinais com relação ao Mateus? Porque você sabia, tinha os sinais estavam ali. Mas qual foi o seu modo que impediu você de olhar para esses sinais? Subjugador. Um modo subjugador. Sem dúvida, sem dúvida. Eu me subjuguei o tempo inteiro. Mesmo não concordando, mesmo sabendo para onde estava indo, eu não dei conta. Eu não dava conta de sair daquilo. Ok. O modo subjugador, João Paulo, ele realmente faz com que a pessoa funcione dessa maneira, né? Suportando, se entregando, se subjugando ao outro, né? Sim. Mas o modo subjugador, ele está à frente de um outro modo. O que você esperava receber do Mateus? Afeto, amor, Isso. compreensão, segurança. Esperava receber isso e eu não tive nada. Isso. E quando você se subjuga para receber isso, você está em busca das necessidades que você não recebeu lá atrás. Né? A sua criança, ela pede por isso. Então, é importante compreender que por trás de tudo isso existe uma criança vulnerável que acaba ativando um modo subjugador em você, né? Na esperança de receber isso que você precisa receber. Mas hoje você sabe que você pode receber isso de uma maneira assertiva, real. Hoje você sabe que você você pode receber realmente afeto. Sim. Isso é real. E parece que o Davi está chegando na sua vida agora. E o que eu estou entendendo é que o seu adulto saudável não está percebendo sinais. Não. Meu adulto saudável tá bem. Tá tranquilo? Tranquilo, assim, né? Ok. Mas está atento? tá atento. O adulto saudável está presente. É Tá, isso? sim, está presente. Mais do que o normal, inclusive. Muito bem. É isso que é necessário, né? Observar em que modo você está funcionando, trazer o seu adulto saudável, para que você possa olhar para o que você está vivendo e a partir da experiência que você teve, você poder escolher ficar numa relação ou não. Mas, João Paulo, eu acho que o trabalho de hoje foi muito importante, porque eu percebi que realmente todas essas
essas marcas, essas dores, né? Porque na verdade é um padrão que você vem trazendo da sua vida, não é? Sim. E claro que isso vai mexer muito com você, e é lógico que o seu sistema de alerta vai ficar ligado, né? Toda relação, na verdade, é um risco, a gente não sabe como a relação vai acontecer, mas existem sinais claros quando a gente está reproduzindo o padrão, e você hoje já conhece esses sinais. Sim, então, é mesmo. É isso que vai te proteger, né, para que você não repita o padrão, ok? Ok. Como é que você está saindo hoje desse trabalho? Leve. Que bom. Mais leve. Ótimo. Isso é muito bom. Fico feliz. Então vejo você na semana que vem. Tá bom. Ok? Então, gente, nesse vídeo vocês viram o trabalho que foi feito com o JP, né, que trouxe o antigo relacionamento dele, né? E aí você vai ver que no trabalho de cadeira o quanto o JP ainda estava ligado nessa relação, né, nessa experiência abusiva, né? E o trabalho que foi feito para que essa figura abusiva na vida dele saísse do panorama da vida do JP. No trabalho de cadeira, gente, uma das questões importantes quando a gente confronta, né, essas ou as vozes críticas ou pessoas abusivas, né, punitivas, uma coisa importante é a gente tirar essa cadeira, né, onde foi colocada, né, essa pessoa, onde o paciente imaginou essa pessoa, do campo de visão do paciente, né? Afastar essa cadeira desse paciente. Literalmente, a gente pede para o paciente pegar a cadeira e colocar onde ele acha que a cadeira deve ficar, a distância que a cadeira deve ficar da pessoa, né? É claro que isso tem uma representação importantíssima, né, de limitar o abuso, limitar essa situação, né? Essa é uma experiência, né? E aí nós vamos trabalhar naturalmente todas as questões que estiveram presentes e tal, como foi feito com o JP. Depois do trabalho nós vamos fazer uma discussão do trabalho, e a partir daí, naturalmente, a gente vai entender o que a gente vai precisar trabalhar, se vamos precisar trabalhar outras situações, por exemplo, abusivas. Com o JP isso foi feito, né? Nós trabalhamos algumas situações com a mãe, algumas situações com o pai, né? Para que ele pudesse trabalhar esse padrão de abuso que ele tinha na vida dele, né? Gente, o trabalho de cadeira ele é tão poderoso quanto o trabalho de imagem, né? E é claro que nós também podemos utilizar a nossa criatividade, né, para trazer para esses trabalhos figuras que não são tão óbvias, né? Por exemplo, do que eu estou falando? Eu trabalhei uma vez com uma pessoa que é muito rígida em termos religiosos. Essa pessoa trouxe para a imagem Deus, e ela teve um diálogo de imagem com Deus. A imaginação, ela não tem limite, né? Nós podemos, a partir da nossa criatividade, da necessidade do nosso paciente, trabalhar o que for necessário para que essa pessoa possa alcançar os seus objetivos, assim como o trabalho de cadeira também. Então, você gostou dessa aula? Como foi para você ver o trabalho de imagem sendo realizado, o passo a passo que foi dado? Os roleplays são uma maneira muito eficaz da gente aprender, da gente se desenvolver. E, gente, é muito importante que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento para que a gente possa colocar isso na prática, para que a gente possa replicar isso na prática, né? A partir disso, é claro que você vai estar num outro grau de confiança para poder fazer os trabalhos experienciais. O trabalho de imagem é um trabalho muito eficaz. Já existem estudos que comprovam a eficácia do trabalho de imagem, né? Em terapia do esquema, eles são parte
do processo. E é por isso que nós estamos lançando um curso que se chama Trabalhando com Imagens, Roleplays para Aprender Praticando. Gente, nesse curso, os casos serão apresentados, né? O roleplay será apresentado, o vídeo com a simulação, né, do setting terapêutico. Esses vídeos serão todos comentados, né? Então vai ser colocado ali o passo a passo e o comentário daquele roleplay, né, daquele trabalho de imagem. E além disso, você vai ter acesso a material em PDF relacionado com todo o conteúdo do curso, né? Esses vídeos, eles serão de temas que são temas muito frequentes dentro dos processos terapêuticos e os trabalhos de imagem relacionados com cada um desses temas, reparentalização, enfim, todos eles que a gente trabalha em terapia do esquema, né? E tem uma coisa super bacana, que aí é um presente para você que me acompanhou durante esses 2 dias, né? Você vai ter um desconto especial pura e simplesmente por estar aqui, por ter um interesse, né, genuíno em terapia do esquema, em trabalhar as técnicas experienciais, por ter me acompanhado e ter assistido essa aula. Então, entre em contato com o Insere, né? Entre em contato através do QR Code que eu vou colocar aqui, mas você também pode entrar em contato diretamente com o Insere através do Instagram ou através do telefone do Insere. Vou colocar aqui para vocês também, né? Para que vocês possam pegar todas as informações e aproveitar esse desconto que vai estar em vigor durante as próximas 24 horas. Então, gente, vocês têm essa janela para que vocês possam aproveitar o desconto e ter acesso a um conteúdo muito importante, muito relevante para a prática de vocês. Eu agradeço o seu acompanhamento e eu tenho certeza que a gente vai se ver em outros momentos. Ok? Obrigada. Tchau.